Graças a Deus que nós podemos estar aqui, né? O amor do Senhor está aqui, amém? Aleluia. Queria ler um versículo com vocês, que nós já lemos na semana passada. Peraí que não liguei. Estou apertando. Só um minutinho. Foi, ele está meio lesado. Vamos lá. Bom, a palavra de hoje, né, nós vamos falar sobre esta é a voz do meu amado. Quem é o nosso amado? Jesus, amém? Nós estamos falando sobre que Jesus está à porta, amém? Jesus está à porta do nosso coração. O pastor Sérgio pregou semana passada, né, e nós ouvimos, né, que Ele está à porta, né? No versículo que nós lemos, que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, né, ele fala, né, fala isso. Não precisa abrir, eu vou projetar aqui. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Então Jesus está à porta. Se tem uma coisa que você precisa guardar no seu coração nesses dias, é que Jesus está à porta do seu coração. Amém? E ele diz então que ele está à porta, e ele fala assim: se alguém ouvir. Se alguém ouvir. Mas ele não fala se alguém ouvir eu batendo na porta. Aqui em nenhum momento fala assim que Jesus está, que vamos ouvir ele batendo apenas. Fala que nós vamos ouvir ele batendo e ele falando, porque ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, né? Então, Jesus, ele tem falado conosco, né? Jesus, ele quer falar com a gente. E ele fala assim que, se eu ouvir. Se ele está dizendo se eu ouvir, quer dizer que muitas vezes a gente não ouve. É ou não é verdade? Né? Se alguém ouvir. Quem quer ouvir a voz do Senhor nessa noite? Amém? Eu quero ouvir a voz do Senhor, né? Nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Né? No louvor nós já ouvimos a voz do Senhor. Amém? Se alguém ouvir a minha voz. Em Hebreus 3, capítulo 7, 8, tem um trecho que fala também se alguém me ouvir a minha voz. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então diz que, também ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, quando? Hoje. Se você ouvir a voz do Senhor, se você ouvir. Então, é necessário eu me concentrar, é necessário eu estar pronto, eu estar no lugar onde eu vou ouvir essa voz. Né? Hoje, se ouvir a voz, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu estou apertando a tecla errada aqui e não está indo, é por isso que não está indo. E parou. Aí, foi. Então, se eu ouvir a voz. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês, conversar com vocês, falar com vocês, é se eu ouvir. Tá difícil aqui, se ouvir a voz de Jesus. Espera aí. Só um minutinho. Jesus, ele quer falar com a gente, mas ele fala se eu ouvir.
Jesus, ele fala conosco através da Bíblia, Jesus fala conosco através da pregação da palavra, ele fala através dos nossos momentos de oração, ele fala conosco. Ele fala conosco através dos pastores e líderes. Ele fala conosco através de situações que passamos. Amém? Não é verdade? Jesus fala conosco. No nosso devocional, Jesus fala conosco. Nas situações que passamos, Jesus fala conosco. O problema é que, muitas vezes, nós estamos como adolescentes. Desculpa, adolescentes, mas eu tenho que usar vocês aqui. Eu faço isso também. A gente está assim. Mães e pais, você já tentou falar com o seu filho quando ele está assim? A minha esposa, às vezes, ela tenta falar comigo, eu estou assim também. Não é só adolescente. Meus filhos sabem o que eu estou falando. Então, não é verdade? Até nem estou ouvindo direito o que vocês estão falando e o que eu estou falando também. E eu não estou ouvindo nada no YouTube, não, porque eu estou ligado no meu bolso aqui, tá? Então, não tem nada ligado. Mas, muitas vezes, eu estou com esse fone na minha cabeça. Jesus quer falar comigo, ele está batendo a porta e eu estou lá, ouvindo outras coisas. Eu sei que ele fala comigo através da Bíblia, eu sei que ele fala comigo através de tantas coisas, mas eu não estou ouvindo, eu não estou pronto, eu não estou parado para ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus. Por isso que ele fala, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, se você conseguir ouvir. Então, ele está clamando para que, o Espírito está clamando, o Espírito Santo está clamando, para que nós tiremos o fone de ouvido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, muitas vezes eu fiz isso para que você se lembre. Porque acho que muitas vezes você não vai lembrar nada da pregação, mas você vai lembrar que o pastor Paulo Maluco estava lá com o fone desligado, no ouvido. E é isso que eu quero que você se lembre. Que você, no seu dia a dia, que você tire o seu fone dos seus ouvidos espirituais. E eu estou tentando tirar aqui, está vendo? Às vezes você se enrosca. Você tire o fone de ouvido e você ouça a voz do nosso amado. Então, quando nós temos tantos momentos em que nós podemos ouvir o Senhor. Então, se eu não leio a Bíblia, eu não ouço o Senhor. Se eu não oro, eu não vou ouvir o Senhor. Começa a ficar difícil eu ouvir o Senhor se eu não estou lendo a Bíblia, se eu não oro. O que é isso? É o fone de ouvido que está na minha cabeça. Eu não oro, eu não leio a Bíblia. Às vezes os pastores, eles falam, os líderes falam coisas para que eu faça aquilo, dão conselhos, eu vou pedir conselhos, me dão conselhos, mas eu não ouço. O fone de ouvido está ali. Situações que passamos. Sabe, quando nós temos o Espírito Santo, cada situação que nós passamos, eu digo, boas ou ruins, elas falam conosco. O Espírito Santo fala conosco através das situações boas ou ruins. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é? Quando nós passamos por situações difíceis, o Senhor fala conosco. Quando nós passamos por situações boas, o Senhor fala conosco. Olha, está dando fruto o que você está fazendo. Não é? Ou se não, olha, você fez errado. Da próxima vez, você faz diferente. Não é? Então, vamos lá. Jesus, ele está falando hoje. A questão é, eu estou ouvindo? Então, todo esse tempo que eu estou aqui, eu estou 10 minutos falando, né? Todo esse tempo, eu estou dizendo, será que a gente está ouvindo? Em Mateus 21, 28 e 31, conta uma parábola. Jesus está contando uma parábola para os fariseus. E ele fala assim, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, Senhor. Mas não foi. Aí Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles todos responderam, o primeiro. Responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino
de Deus. Por quê? Ele estava confrontando os fariseus. E aqui mostra bem o significado da palavra ouvir sem a gente olhar no dicionário. Diz de um filho que o pai falou, olha, vai trabalhar na vinha. Ele falou, não quero, não vou, não estou afim. E depois de um tempo ele foi. E fala de um outro filho que disse assim, tá bom, eu vou. Ele nem pensou, você percebeu que ele nem pensou? Ele falou, eu vou, estou indo, já estou lá. E não apareceu. Nem deu satisfação. Isso que acontece quando a gente tem filhos. Ou quando a gente é filho. Né? Minha mãe, ela ensinava assim. E ela falava, e é uma verdade que ela ensinava. Ela falava assim, se você não fez o que eu pedi na hora, é como se não tivesse feito. Pesado isso, não é? Mas é pura verdade. Quantas vezes você está lá esperando uma ajuda, você precisa da ajuda na hora. Se chegou atrasado, não precisa vir mais. Não é verdade? Então, é mais ou menos isso que está aqui. E que isso tem o que isso tem a ver com ouvir? O primeiro filho, ele realmente ouviu. O primeiro filho, ele ouviu, olha, tem que trabalhar na vinha. Ah, eu não quero trabalhar na vinha, é difícil trabalhar na vinha, vai dar trabalho trabalhar na vinha. Mas depois ele pensou, poxa, eu amo meu pai. Ele está certo no que ele está pedindo. Ele meditou sobre aquilo, ele ouviu. Ouvir não é só ouvir, né, um som, é aquilo penetrar no coração, é aquilo gerar fé no seu coração, e aquilo gerar uma atitude, uma obediência no coração. Ele, por mais que ele tenha falado, eu não vou, ele mudou de ideia. O outro, ele não ouviu. Ele simplesmente falou, tá bom. Agora eu quero que vocês olhem para mim assim. Quantos de vocês, quando eram crianças, a sua mãe estava dando um sermão em você, o seu pai estava dando um sermão em você, e você só estava esperando ele terminar o sermão para pensar o que você ia fazer da vida. E você nem lembra o que ele falou. Sermão é assim, quando o seu pai está falando, muitas vezes os pais estão falando com a gente, e a gente está esperando só ele terminar. E a gente não ouve o que ele está falando. Tudo que ele está falando está entrando por um ouvido e saindo por outro ouvido. Não é assim que funciona? E quantas vezes, agora pega o negócio, quer ver? Quantos cônjuges aqui? Você chega em casa, sua esposa ou seu marido começa a falar com você, e você está olhando para ele. E você até faz o movimento certo. Aham. Não. Aham. Não. É. Uhum. E quando ele termina, você nem sabe o que ele falou. Ou se não, você é mais esperto e você guarda umas palavras-chave. Porque se ele perguntar, você sabe como responder. Não é? Mas, na verdade, você não ouviu. E muitas vezes, queridos, nós somos como esse cônjuge, nós somos como essa criança, ou esse filho, que ouviu, mas não fez. Então, isso não é ouvir. A palavra diz, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta. Jesus está interessado que nós ouçamos Ele e abramos a porta. Nós precisamos ouvi-lo e abrir a porta. É nisso que Ele está interessado, não é? Então, às vezes nós somos como esses dois filhos, um dos dois. É importante que a gente seja como o primeiro. Na verdade, é importante que a gente fale assim, sim, Senhor, né? Pense no que, sim, Senhor, e faça. Esse é o melhor dos mundos, né? Mas é importante a gente ouvir. Essa parábola mostra o que é ouvir. A nossa geração está ouvindo muitas coisas. A nossa geração, ela ouve muitas coisas, muitas redes sociais, muita internet, muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas. A gente ouve muito e a gente esquece de ouvir o principal, que é a voz do nosso Senhor. Em 2 Timóteo 4,3 diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias
cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então fala que eles não suportarão a sã doutrina. Sabe, queridos, muitas vezes a gente acha que é o povo lá fora que age assim. Muitas vezes somos nós mesmos que estamos agindo assim. Esse versículo de 2 Timóteo, ele retrata claramente a nossa geração. Ele retrata claramente o que nós temos hoje. Ele retrata claramente as fake news, por exemplo. O que são as fake news? As fake news existem porque são coisas que as pessoas querem ouvir. Aqui diz assim, que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos. As pessoas têm coceira no ouvido para ouvir novidades, e não só novidades, para ouvir aquilo que elas querem. E muitas vezes essas pessoas somos nós. Nós queremos ouvir aquilo que é gostoso de ouvir, e não queremos ouvir aquilo que é ruim de ouvir. E Jesus tem coisa ruim para falar para a gente? Claro que não, Jesus não tem coisas ruins para falar com a gente, mas muitas vezes ele vai falar como aquele pai falou para o filho, vai trabalhar um pouco, né? E a gente às vezes não quer trabalhar. Vai evangelizar, não, a gente não quer. E aquilo soa ruim para a gente, não era aquilo que a gente queria ouvir. Então, quando diz assim que nós vamos ter coceiras no ouvido, a Bíblia, eu não separei esse versículo, mas na Bíblia diz que assim como a língua sente o gosto dos alimentos, o nosso ouvido, ele sente o gosto das palavras. O nosso ouvido, quando nós ouvimos, tem palavras gostosas e tem palavras ruins, é ou não é? Não é assim? Não é gostoso ouvir uma palavra, né, que coloca a gente para cima, de elogio, mas não é ruim, e não é gostoso, é meio amargo a gente ouvir uma palavra de repreensão, de crítica ou uma exortação, mas todas essas coisas são boas. O fato delas terem gosto ruim não quer dizer que elas não são boas. Por exemplo, chuchu. Fígado. Tem gente que gosta, tá? Mas eu estou falando que eu não gosto. Essas coisas. É gostoso? Para uns é, mas eu não gosto. Então pensa aquilo que não é gostoso para você, mas faz bem. Cebola. De repente tem gente que não gosta de... Eu gosto de cebola, mas tem gente que não gosta de cebola, tem gente que não gosta de alho. Tem gente que não gosta de muitas coisas que fazem muito bem. As palavras de Jesus sempre são boas. Mas nós somos como, às vezes somos como aqueles filhos que olha a salada e não quer comer. Que come, nossa, outro dia, criança faz isso, né? Que às vezes come, mastiga e vomita. Tem criança que é tão difícil de comer coisa boa, que não gosta, que faz assim. E muitas vezes, queridos, nós somos como esses. Às vezes a gente quer a nossa própria verdade. A gente só quer a comida gostosa. Mas não é só comida gostosa que faz bem. Assim também, as palavras do Senhor são todas boas, são excelentes, mas tem algumas que elas não são gostosas de ouvir, né? Como essa que eu estou falando para vocês. Às vezes você está falando, não, mas imagina. Mas pensa só, se você não tem às vezes, coceira nos ouvidos para ouvir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu para você não se sentir sozinho aí. Às vezes eu sento no carro e ele já está ligado na CBN. E eu fico ouvindo notícia o tempo todo. Blá, 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 blá. E quando não tem a CBN, eu fico, parece que tem um vazio no carro. Ora, eu estou com coceira no ouvido para ouvir notícia. E, notícia nem sempre é bom ficar ouvindo. Você ouve, beleza, depois não precisa. Porque aquilo está satisfazendo o meu ouvido, está satisfazendo a minha alma, o meu interior. Eu estou dando um exemplo de CBN, mas nós, às vezes, ouvimos coisas. Né? Ouvimos coisas. Por exemplo, o povo diz assim, né, que se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como
Provação no deserto. O que aconteceu no deserto? Que eles endureceram o coração. O que será que aconteceu no deserto? Por exemplo, uma das coisas que aconteceu no deserto. O povo estava pronto para entrar na terra prometida. Os espias foram todos lá, voltaram. 2 que falaram assim, olha, vamos lá que nós já ganhamos. E voltaram o restante, os outros 10, que falaram, olha, é bom, mas é ruim. É bom, mas a gente vai ter que lutar. E o povo resolveu dar ouvidos para quem? Para os 10 que falaram, que proclamaram palavras de incredulidade. Isso é, ouvir o que a gente quer. Ouvir a voz do povo, né? Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Ouvir a galera. Ouvir o que o pessoal tem para dizer. E não ouvir a Deus. Então, queridos, quando a gente fala, se hoje eu ouvir a voz de Deus, eu tenho que estar pronto, eu tenho que querer ouvir, amém? Nós temos que querer ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela vai falar chuchu, vai falar abobrinha não, né? Ele vai falar chuchu, ele vai falar fígado, ele vai falar cebola, vai falar coisas amargas, ervas amargas, vai falar jejum, né? E você às vezes não quer ouvir aquilo, mas nós precisamos ouvir, porque aquilo vai fazer bem, amém? Em seguida, naquele versículo que fala, se ouvides, ele fala, não endureçais o vosso coração. Outra coisa que impede a gente de ouvir a voz de Deus, que não permite a gente ouvir a voz de Jesus, é que às vezes a gente endurece o nosso coração. E isso que o povo fez no deserto, aquele trecho de Hebreus está falando do povo no deserto. E o que aconteceu lá? O endurecimento do coração deles, nosso, na verdade. O que é endurecer o coração? Quando a gente endurece o coração, a gente começa a não perdoar mais. A gente começa a não pedir perdão. A gente começa a não se arrepender dos pecados. A gente não considera mais nossos irmãos maiores do que nós. Sabe? Ouvir a voz de Deus. Você só consegue ouvir a voz de Deus se você não endurece o seu coração. Quando o povo estava ali no deserto, eles endureceram de tal maneira o coração, que Deus não quis mais falar com eles. Deus falava com os fariseus, através de parábolas, porque Jesus, né, falava através de parábolas para os fariseus, porque ele cansou, ele não queria mais falar com aqueles homens. Ele queria que eles falar, mas que eles não entendessem. Sabe, porque ele cansou. Ele não cansa de nós, amém? Ele nos ama, nós somos filhos dele. Mas nós não precisamos endurecer os nossos corações. Nós precisamos abrir o nosso coração, amém? O que faz nós endurecemos o nosso coração? É o orgulho. É uma coisa só faz a gente endurecer o coração, o orgulho. Mas eu não sou orgulhoso, pastor. Olha, eu achava que eu não era orgulhoso, mas às vezes a gente não é orgulhoso, mas tem dentro de nós coisas que nos faz orgulhar. E às vezes a gente deixa a nossa humildade. Então, se você deixou de ser humilde, você se tornou orgulhoso. Se você se acha melhor do que alguém, você se tornou orgulhoso. Se você não quer perdoar alguém, você se tornou orgulhoso. Se você não se arrepende dos seus pecados, você se tornou orgulhoso. O orgulho, ele faz a gente endurecer o coração. E nós não precisamos endurecer o coração, amém? A gente precisa abrir o nosso coração. Por que a gente não ouve a Jesus? Por que será que nós, às vezes, não ouvimos a Jesus? Por que será que Jesus, que está escrito lá em Apocalipse, que Jesus está batendo a porta e fala, ele devia ter escrito assim, olha, eu estou à porta e bato, quando você ouvir, mas ele não escreveu quando, ele escreveu se você ouvir. Então, corre o risco da gente não ouvir. Por que a gente não ouve? Por que será que eu não ouço a voz do Senhor? Porque eu não entendo ainda que Ele me ama. Jesus te ama, meu querido.
Sabe, o seu pai, a sua mãe, eles fazem você comer verdura quando é criança e você não gosta, porque Ele te ama, Ele quer fazer você crescer, Ele quer fazer você prosperar. Sabe, quando a gente dá uns conselhos, às vezes que são até duros, nós queremos ver você crescer, prosperar. Amém? Então, por que a gente não ouve a Deus? Porque a gente acha que Ele não ama. Sabe, eu dou aula. E como professor, às vezes, não dá vontade de ficar pedindo silêncio para a sala. A gente pede silêncio umas 500 milhões de vezes. E a gente exerce disciplina. Essa semana, eu dei muita aula. E aí, e tem uma turma, nossa, eles falam demais. E eu canso. E às vezes você cansa e fala, vou deixar que eu não aguento mais. Deixa eles falarem, eu finjo que eu dou matéria, quem quiser ouvir, ouve. Mas eu não posso, eu tenho que fazer eles entenderem. Eu estou lá para que eles aprendam. E eu falo isso para eles, eu estou aqui para que vocês aprendam. Enquanto eu estiver aqui, vocês vão me ouvir. E vocês vão aprender, porque eu estou aqui porque eu quero que vocês aprendam. E eles ficam quietos. Daqui a pouco eles começam a falar de novo, eu dou-lhe uma chicotada de novo. E dou-lhe outra. E fico dando chicotada durante todo o tempo neles. E essa semana, um aluno chegou para mim e falou assim, e sabe, eu estou achando que eles não estão curtindo muito a minha cara, porque eu só dou bronca neles, de verdade. Mas eu ensino. E um aluno chegou para mim, ele falou assim, olha professor, você, dos 6 professores que vieram antes de você aqui, você é o primeiro professor que eu estou conseguindo entender a matéria, porque você faz a turma ser disciplinada, porque você faz a turma ficar quieta. Eu não estou dizendo isso para dizer, olha, como você é bom. Eu estou dizendo para vocês, porque às vezes é desagradável você ficar levando bronca o tempo todo. Mas ele está levando bronca. Ele falou, olha, eu sei, às vezes eu falo também, e é ruim, mas eu estou vendo que está sendo bom para mim, porque eu pela primeira vez, que eu estou conseguindo aprender de verdade. Porque você faz a turma. Então, não é gostoso nem para mim, nem para eles. Eles ficarem ouvindo bronca, né? Tá aquela coisa toda. Mas está sendo bom. Por que eu faço isso? Porque eu estou interessado neles. Porque eu estou demonstrando o meu amor por eles. Assim como eu faço com meus filhos. Assim, sabe? Assim como nós, como pastores, fazemos com a igreja. Assim como Jesus faz conosco. Ele nos ama, queridos. E muitas vezes as palavras parecem tão duras. Mas Ele está falando aquilo porque Ele nos ama. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, queridos, se você ouvir hoje, sabe, Ele nos ama. E as palavras dEle sobre nós são vida e paz. As palavras dEle sobre nós são vida e paz. Olha para o seu irmão, fala assim, as palavras de Jesus sobre mim e você. Fala para ele, as palavras de Jesus sobre você são vida, são paz, porque Ele te ama. Sabe, Ele te ama muito, é por isso que você precisa ouvir a voz do Senhor. Sabe, nós não ouvimos, nós deixamos de ouvir, nós nos afastamos, porque nós achamos que Ele é tão bravo, que Ele é aquele velhinho barbado, não é? Bravo, chato. Mas Jesus não é assim, Jesus é o nosso amado, queridos. E hoje eu gostaria, sabe, que o Espírito Santo abrisse, sabe, o seu entendimento, o meu entendimento, para mostrar quem Jesus realmente é. Porque as palavras dele, sabe, quando o Espírito Santo está habitando em nós, quando nós estamos na presença de Jesus, as palavras dele, apesar de parecer, ele pode dizer a coisa mais amarga possível, as palavras dele vão ser doces como mel. E elas vão descer, e elas vão produzir algo nas nossas vidas. Amém? Por quê? Porque Ele é o nosso amado. Em Cantares diz assim, esta é a voz do meu amado. Diz assim, esta é a voz do meu amado. Fala, esta é a voz do meu amado. Jesus está falando com a gente, queridos. É o nosso amado. Ele aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo,
ou o filho do veado, eis que está de trás de nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Jesus é o nosso amado. Ele está olhando pela fresta do seu coração. Quando você abre um pouquinho a sua porta, Ele está olhando ali, como um gamo. Sabe aquele animal que corre pra caramba, que você espanta ele facilmente às vezes, mas ele está ali curioso, ele está olhando para ver se você está abrindo a porta, ele está olhando a fresta. O que fala aqui? Ele está de trás de nossa parede. Nosso coração às vezes vira parede, vira uma parede intransponível. Ele está atrás, ele tá rodeando o nosso coração, tentando encontrar a porta onde ele pode entrar. Ele está olhando pela janela, espreitando pela grade. Esse é o nosso amado, querido. Às vezes a gente não entende cantares, mas esse é o nosso amado. Ele tá fervoroso, querendo nos encontrar, querendo que nós o ouçamos, querendo entrar no nosso coração. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o verdadeiro Jesus. Esse é o nosso amado. Ele não é aquele que pintam como um chato que tem palavras duras. Esse é o nosso amado. Ele quer ter comunhão conosco. E continua: o meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Queridos, isso é profético. Eis que passou o inverno. Sabe, você pode estar passando lutas, tribulações. Jesus está falando com você hoje. Esta é a voz do seu amado, querido. O inverno já passou. Tem pessoas aqui que enfrentaram invernos, dificuldades, e essa é a palavra de Deus para você hoje. Ouça a palavra do Senhor. O inverno já passou. A chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. Primavera, queridos. O tempo de cantar chegou. Chegou o tempo de cantar. O tempo de cantar chega. Queridos, nós estamos no tempo de cantar. Esta é a voz do meu amado. Às vezes a gente tem medo que o nosso amado, que Jesus, a gente não ouve a voz de Jesus e não abre a porta do coração, porque Ele vai tentar mexer no nosso coração. Você sabe totalmente disso. Ele vai mexer no seu coração. Mas além de mexer, deu tempo aqui, além de mexer no seu coração, além de transformar as coisas ali dentro, às vezes você não quer mudar em algumas áreas, mas Ele vai fazer você. Se você abrir, Ele vai mudar. Se você abrir, Ele vai mudar, querido. Se você ouvir a voz dEle, Ele vai mudar. E além de mudar, Ele entra com uma palavra de vida sobre a sua vida. O inverno já passou, as flores apareceram, o tempo de cantar chegou. Queridos, essa é a palavra do Senhor, o tempo de cantar chegou. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Igreja, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque vocês são queridos, porque nós somos queridos do Senhor, e muitas vezes a gente está olhando por uma janela, e a gente não está vendo nada, como nós cantamos hoje, parece que o inimigo está nos cercando, parece que aquilo está tão ruim, mas o Senhor, você precisa ouvir a voz do Senhor, por um motivo, porque Ele tem sempre boas novas para falar para você, Ele sempre tem coisas boas para falar para você, e a fala dEle é profética, o que Ele fala acontece, não é? A terra era sem forma e vazia, e um dia Ele falou: haja luz, e houve luz. E se você olha para, mas não, o inverno ainda está aqui. Não, querido, o inverno já passou. Levanta-te, porque o inverno já passou. O tempo de cantar chegou. Se você tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Eu queria chamar os músicos, queria que você se levantasse.
Esse versículo diz assim: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Eu queria que você se levantasse no seu lugar agora.